pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para você que está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Ju Freire, terapeuta holística, cartomante, sou formada em ciências, em biologia, e esse canal é um canal todo dedicado à espiritualidade, à cartomancia, ao baralho cigano, meu querido e amado baralho cigano. No vídeo de hoje eu quero te fazer um convite. Primeiro, se inscreva nesse canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Manda esse vídeo para as pessoas que gostam de baralho cigano, que querem aprender, que também estão nesse processo de aprendizagem. No vídeo de hoje eu quero te convidar a mais uma resenha de livros aqui do nosso baralho cigano, nosso querido Petit Lenormand. O Lenormand, esse baralho tão versátil, tão maravilhoso, que encanta pessoas, que auxilia, que orienta, que direciona. Por isso, fica aqui comigo e vamos embarcar nessa trajetória. Gente, antes da gente entrar na resenha do nosso livro, antes da gente conhecer a autora, antes da gente falar sobre o livro, eu preciso dar um recadinho importante. Essa semana, grandes autores do baralho cigano, autores do Lenormand, que trazem conteúdos maravilhosos, que têm uma trajetória incrível dentro da cartomancia Lenormand, tiveram seus materiais plagiados, tiveram seus materiais pirateados, né, em grupos de Facebook, em sites na internet, em grupos inclusive do Telegram, né? Então esses autores tiveram todo esse material publicado indevidamente sem a sua autorização. Isso é crime, plágio e pirataria são crimes. Quando você pega um material de um livro, né, que tá ali, você já vai ver no livro que o autor, ele não autoriza a reprodução desse livro. E quando você vai citar alguma coisa desse livro, quando você quer usar o conteúdo desse livro, você precisa dizer a fonte de onde você está usando, você precisa dizer qual foi o autor que trouxe esse pensamento, né? Da onde você tirou isso. É importante que você traga sempre os créditos para o autor, porque plágio é crime. E grandes nomes da cartomancia tiveram os seus materiais plagiados. Dentre eles, a gente pode falar de Odete Maza, Tânia Durão, Renata Tanho, Denis Mapelli. Então, são pessoas que tiveram aí a infelicidade de encontrar o seu material na rede. Dentre eles, também, outro caso importante, Diogênia Farias de Jesus, autora da Mandala Cigana, da Mandala Astrológica com Petit Lenormand. Outro livro que eu também vou trazer a resenha aqui para vocês, também encontrou o seu material divulgado num grupo de Telegram, né? E esses materiais, eles não estão só nesses grupos de Telegram, de Facebook, eles também estão em grupos, em sites, né, na internet. E você que consome esse material, você que acaba pagando por esse material para alguém, a terceiros, você está tirando os créditos desse autor, que se dedica bastante, que luta para poder produzir um livro, que abdica da sua vida, que abdica de tempo, né? Que confere ali aquele trabalho, todo o seu amor, toda a sua dedicação, todo o seu conhecimento, seu tempo de pesquisa. E você que ama tanto esse autor, que admira tanto o trabalho desse autor, você acaba deixando de prestigiar esse autor, porque você não está prestigiando o trabalho dele. Então, eu precisava trazer esse recadinho essa semana para vocês, só pra gente ter um pouquinho mais de consciência, pensar, refletir e tomar essa consciência e a partir daí começar a mudar esses hábitos e essas atitudes para que a gente possa estimular o mercado literário no nosso país, que é um mercado que, infelizmente, a cada dia mais, por conta dessas atitudes, está totalmente defasado. Então você, por favor, preste atenção nesse recadinho, tá? Plágio e pirataria são crimes, evite fazer, não faça, divulgue, compartilhe também essa ideia não ao plágio. No vídeo de hoje, bora lá, meu povo, que o vídeo de hoje também tá muito maravilhoso. A resenha que eu vou trazer aqui hoje pra vocês é a resenha do livro da Renata Tanho, tá? Renata Tanho, cartomante maravilhosa, terapeuta holística, professora, uma pessoa que é pesquisadora, foca muito nessa questão da escola brasileira, a escola de estudo dela, não só a escola, as histórias, né, que estão envolvidas por trás da divulgação do baralho cigano, da criação do baralho cigano, da forma como ele se popularizou no Brasil. Então, Renata Tanho, uma pessoa que tem um vasto material, um vasto conteúdo que vocês podem acessar, é uma pessoa acessível, tenho certeza.
e uma pessoa muito engajada em divulgar o Lenormand brasileiro fora do Brasil, na Europa, né? Afinal de contas, o Lenormand brasileiro, a Escola Brasileira de Cartomancia, ela existe aqui no Brasil e Renata Tanho leva ela para o mundo. Olha que coisa linda. Então, o livro que nós traremos a resenha de hoje é Baralho Cigano, Introdução ao Lenormand Brasileiro, essa preciosidade aqui, estão vendo? De Renata Tanho. Gente, esse livro é um livro muito interessante, por quê? O que vocês vão encontrar nesse material? Primeiro, quando a gente abre o livro, né, você já sente pela página do livro que é um livro diferenciado, porque é um livro que tem as folhas como se fossem folhas de revista. Agora eu não sei o material dessas folhas, como se fosse um papel mais envernizado, um papel diferente, que já dá muita agradabilidade pra gente mexer nesse livro, pra gente manusear, né? Então é um livro que você já sente pelo tato que é diferente, você já se encanta pelo tato, né? E nós somos pessoas tatas, concretas, que gostamos de pegar e sentir. E aí, abrindo aqui o sumário para falar um pouquinho para vocês sobre o que vocês encontram nesse livro e as ideias, né, que vamos discorrer aqui nesse vídeo. Primeiro, a gente encontra informações que são importantes para todo estudante de Lenormand. Muitas vezes os estudantes, eles possuem dúvidas de como escolher o seu baralho, né? Dúvidas de como começar, dúvidas de se contatar com a sua espiritualidade, se é necessário ter essa espiritualidade, se não é necessário, se é necessário de dom, se não é necessário. Então, existem muitas crenças que acabam limitando o estudo amplo, aberto da cartomancia Lenormand. Muitas coisas acabam abafando esses estudantes de entenderem que os seus processos são processos lineares, né? Lineares no sentido de que naturais, vão acontecer gradativamente. Então, é um livro que vocês vão encontrar informações importantes para quem está começando a sua trajetória. Afinal de contas, ele é uma introdução ao Lenormand brasileiro, ele é um livro voltado para quem está começando nos seus estudos e para quem também não está, porque ele traz muita coisa bacana. Vocês vão encontrar aqui um pouco da história do Lenormand. Nesse livro, inclusive, né, citando até como uma fonte, Renata Tanho faz um passeio ali na história do Brasil, em que a corte portuguesa estava aqui, em que franceses desembarcavam no nosso país, a forma como esse baralho se popularizou, tema de um vídeo anterior que eu fiz aqui no canal, né? Então, como esse baralho se populariza, como esse baralho ganha forma aqui no Brasil, como ele vai sendo divulgado, como ele vai sendo utilizado, como as culturas de matriz africana, né, as culturas no sentido religioso, começam a usar esse instrumento e essa ferramenta dentro dos seus terreiros, dentro dos seus templos, como uma ferramenta de trabalho e auxílio espiritual de muitas entidades. Então, a Renata, ela tem uma pesquisa muito vasta, muito interessante sobre essas questões também, tá? E aqui você vai encontrar ela falando sobre a Escola Brasileira Lenormand. Então, ela vai falar um pouco das referências dela, ela vai trazer essas referências do baralho, ela vai falar de como esse baralho ele é popularizado aqui no Brasil, como ele é visto, né? Quais são as associações. Ela traz também a associação de Cátia Bastos, né? A Cátia Bastos, para quem não sabe, quem tá chegando aqui agora, Cátia Bastos, ela é a mãe da Escola Brasileira. Ela começa, por meio da Cigana Rainha, a sincretizar as cartas com entidades, a ver as cartas de outras formas, inclusive modificando o nome de algumas cartas. Então, a Renata, ela traz também esse cuidado nesse livro aqui, que é um livro que eu super indico e super recomendo. É um livro, então, em que vocês poderão fazer um passeio na história das cartas, nessas junções, nessa forma de perceber as cartas, na forma de entender essas cartas, na forma de compreender essas cartas. E ela vem descrevendo carta por carta, né? E aí é interessante a gente olhar, porque algumas cartas aqui mudam os seus nomes, algumas cartas trazem nomes diferentes, assim como Cátia Bastos também traz. É interessante a gente ver, por exemplo, que a carta do cavaleiro, ela ganha o nome de um mensageiro, a carta As Nuvens ganha o nome de Os Ventos, a carta 3, que é a carta do navio, ganha o nome de carta O Mar, né? Então ela vai trazer também essas modificações nos nomes das cartas que fazem parte desse repertório da Escola Brasileira, criada também por Cátia Bastos, tá? E ela traz práticas aqui, né? Uma prática bem interessante
para quem está começando a sua jornada. Ela não traz nada de dificuldade, né? Coisas difíceis de executar, não, pelo contrário. A simplicidade da Renata ao escrever esse livro é a melhor coisa, porque ela é acessível, ela consegue passar a mensagem de uma forma muito clara, ela consegue trazer a informação de uma forma muito sutil e a gente, principalmente para quem está começando, consegue fazer as associações e as combinações aqui, entendendo o contexto da carta, entendendo esse significado. E aí, pra gente ter noção, eu tô abrindo aqui aleatoriamente em uma carta e abri na carta 2 livros pra gente ver o que ela traz um pouquinho em relação ao conteúdo, em relação aos significados. Olha só, ela traz as palavras-chave da carta, então ela vai falar do livro como uma forma de estudo, como raciocínio, inteligência intelectual, né? Pode ser uma escola, uma universidade. Então ela vai trazer esses pontos aqui elucidados nessa carta e ela vai trazer o significado geral da carta. Então ela vai falar que é uma carta que está associada à formação cognitiva, uma carta que ela vem trazendo aspectos relacionados ao nosso campo mental, à aquisição do conhecimento. E aí é interessante porque na própria escola brasileira a gente vê que o livro também é uma carta que ela está associada a segredos, a coisas ocultas, né? E a Renata, ela não trouxe esses aspectos aqui na carta do livro e ela tem uma visão que eu partilho bastante, que é essa visão de que a carta do livro é uma carta cognitiva, uma carta intelectual, uma carta que está relacionada ao conhecimento, à formação do pensamento, à aprendizagem, ao cognitivo, ao intelecto, né? Então eu acho bastante interessante a forma como ela trouxe essa conexão também com essa carta. E aí, ela traz uma coisa que é muito mais interessante aqui, que é o seguinte, ela traz um aspecto da carta sobre o eu. Então, nós viemos aqui já a longas jornadas, né? Fizemos a resenha de alguns livros aqui no canal que estavam falando dessa questão terapêutica do baralho cigano, e todo vídeo eu tenho falado sobre isso. Então, ela também traz esse olhar que faz um convite a olhar para dentro, né? De não olhar só para fora. Então é interessante porque também traz essa prática terapêutica nas cartas. E aí ela fala sobre o eu. Eu vou ler esse trechinho para vocês, só para vocês entenderem como ela elucida isso aqui no livro dela, ó. Sobre o eu da carta do livro. Necessidade de ter mais consciência sobre o espaço, a importância, os processos de validação interna que correspondem ao campo mental, aos pensamentos, às ideias, à dimensão da razão. Costumo observar que na maior parte das vezes esse é um ponto que se destaca na leitura de uma mesa real, por exemplo, desempenhando um papel importante em relação à carta 24, a considerar de acordo com o contexto e as cartas que saiam ao redor, equilíbrio ou desequilíbrio da energia em questão. Então, e ela fala que o tempo da carta, tempo de pensar, de adquirir novos conhecimentos. Então, só para vocês terem um gostinho maravilhoso desse livro, que é um livro que traz essa abordagem da escola brasileira, mas dela não perde a abordagem terapêutica também dentro desse livro. E um livro em que vocês vão encontrar bastante informação de contexto histórico, de estudo, muitos estudos feitos por Renata Tanho estão dentro desse livro aqui, né? Uma pessoa que traz também aqui na parte bibliográfica uma vasta bibliografia, porque nós gostamos de bibliografia, né, meu povo? Então ela traz, e isso é o mais, uma das coisas mais apaixonantes desse livro, principalmente para um virginiano doido por bibliografia, por leitura, por livros, né? Então é um livro que eu recomendo bastante que vocês leiam, tem contexto muito legal, ela traz também essa menção a Kátia Bastos, e é um livro em que vocês vão conseguir aprender de forma básica, prática e funcional, entendendo como cada carta funciona, entendendo o processo terapêutico de cada carta para utilizar em si próprio, né? E entendendo que é um livro totalmente voltado para os estudos Lenormand. Então ele realmente cumpre com o que ele promete. Então é isso, meu povo, olha só. Livro da Renata Tanho, resenha de hoje, super recomendo que vocês adquiram esse livro, compre direto com a autora, tá? É um livro que tem um valor muito acessível. A Renata é uma pessoa acessível também, uma pessoa dócil, uma pessoa encantadora, inteligentíssima, e eu tenho certeza que vocês vão amar esse livro. E para não perder o costume, não perder a prática,
se inscrevam nesse canal, me sigam aqui no Instagram, deixe seu comentário no vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Manda esse vídeo para as pessoas que vocês gostam, dê o like de vocês. Eu vejo vocês em mais um vídeo de resenha no meu canal aqui, por isso fica ligado, ativa o sininho para receber a notificação e nos vemos em breve com mais uma resenha maravilhosa para você que está querendo estudar, que está querendo se aprofundar. Esse é o seu canal de estudos Lenormand. Um grande beijo!